Fala pessoal, outra dica rápida para vocês aqui, tá? Hoje nós vamos falar sobre formatação de números aqui no Floreflow. Então, independente de como o seu número vem do banco de dados, eu vou te ensinar aqui como você traz ele e formata para mostrar exatamente do jeito que você quer aqui na sua interface, beleza? A gente vai falar aqui de três tipos de números diferentes. Um que é o double, que são os números decimais, ou seja, 3.14, 5.25, coisas assim. O single digit number, que é aquele número de um dígito só, é 3, 4, ou seja, vai de 0 a 9. E os números de dois dígitos para cima, e aí você engloba aí qualquer coisa acima de 11, tá bom? Eu criei aqui três variáveis para a gente poder manipular e mostrar os dados de forma diferente aqui. Um é o double, e aí trouxe aqui um exemplo de um número bastante decimal, e vamos ver como é que ele se comporta aqui. Quais as opções que eu tenho? Isso aqui é uma simulação, tá, gente? De como se esse dado tivesse vindo lá do seu banco de dados. Eu coloquei aqui dentro de uma variável local, mas normalmente você vai ter esse dado aqui vindo lá do seu banco. Então, se ele é um número que, por exemplo, é uma nota, ele é um número quebrado, ele é um número decimal, lá no seu banco, se você estiver usando o Firebase, você tem que salvar ele como double, ok? Não se esqueçam disso, porque senão essas coisas não vão funcionar, certo? No Supabase você pode trabalhar como numeric, e ele vai funcionar mesmo assim, ok? Então, eu tenho aqui uma simulação de um número que está vindo no meu banco de dados e eu quero trazer ele aqui para a minha interface de alguma forma. Vou colocar ele aqui no meu widget de texto. E aqui que está o grande segredo. Quando o Floreflow identifica que você está trazendo um número do seu banco de dados ou de qualquer variável que você tenha, ele sempre vai te dar essas opções aqui, ó. Ele começa com No Further Changes, que quer dizer o quê? Não faça nada com este número, me mostre ele exatamente como ele está. Mas ele também te dá essa opção do Number Format. E aí ele começa sem formatação, mas você pode vir aqui e escolher uma série de formatações que ele te oferece já. Então ele já te dá, por exemplo, a formatação decimal. E aí eu posso escolher aqui, ó. Ele ainda te dá a opção de você escolher como que você vai colocar a sua formatação decimal. Se você vai escolher mostrar como vírgula e ponto, ou seja, a vírgula ela divide os milhares e o ponto divide os decimais, ou se você quer fazer o contrário, você quer fazer com que o ponto divida o milhar e a vírgula divida os decimais. Isso aí fica a sua escolha, tá? E você pode também colocar para ele escolher de forma automática com base no país que a pessoa está acessando, porque esses padrões aqui, eles podem variar de acordo com cada país, ok? Então, só para exemplificar aqui, digamos que a gente fale que quer neste formato aqui. E aí ele te mostra um exemplo de como que isso vai acontecer. Digamos que lá no nosso banco de dados a gente tem um número que é esse aqui, ó, 1234.56. E aí se eu formatar dessa forma aqui e tiver exatamente esse número, é assim que ele vai aparecer para mim. Um ponto, aí aqui eu tenho o meu divisor de milhares, 234, ou seja, 1234,56. E se eu vier aqui, por exemplo, e trocar, você vê que ele já vai inverter. Ele vai trazer o 1234 com a vírgula como separador aqui de milhar, certo? Independente do que você coloca aqui, ele normalmente também vai te oferecer essa opção aqui, Display as Currency. O que isso quer dizer? É para você mostrar isso como se fosse uma moeda. Então, se você estiver falando de valores, de dinheiro, ele te permite colocar o símbolo monetário aqui também. Então, a gente pode colocar qualquer coisa. Eu posso colocar real, eu posso colocar dólar, eu posso colocar, enfim, qualquer moeda que você conheça, a moeda que você esteja trabalhando, você pode colocar ela aqui. E não só isso, tá? Esse campo aqui também é aberto. Então, por exemplo, você vê aqui que eu coloquei o símbolo do real, por exemplo. Mas eu posso até dar um espaço aqui, se eu quiser. Então você meio que manipula isso aqui, ele é quase como se fosse aquele combine text. Você pode manipular isso aqui da forma que você quiser, você pode inclusive colocar outras coisas aqui, tá? Que aí o que acontece? Para que serve isso aqui? Você não precisa ir lá no seu banco de dados e na hora de salvar um valor monetário, por exemplo, você está vendendo um curso
e você tem um campo com o valor do curso. Esse campo, para que você possa fazer contas depois, para que você possa fazer contas matemáticas, soma, diminuição, etc., você precisa que ele continue lá no banco como um número, porque senão você não vai conseguir fazer operações matemáticas com ele. Então não dá para você enfiar esse RS aqui lá no seu banco de dados. Então você usa isso aqui para quê? Para você manter o seu número lá no banco da forma original, e aqui quando você for exibir, você exibe ele como um valor monetário, como dinheiro, como real, enfim, da forma que você quiser, ok? E aí você vai ver aqui que ele tem várias opções, ele tem também percentual. Por exemplo, vamos ver como é que fica aquele número que a gente colocou lá. 3,14, blá blá blá, um monte de coisa. Ó, o que eu tinha lá? 3,14 e uma série de outros decimais. E ele me mostra como 314%. Ah, Murilo, mas por que ele mostrou 314%, sendo que seu número é 3,14%? Não devia ser 3,14%? Não, lembra que aqui ele está representando percentual, ou seja, ele é uma fração de 100. Então aqui nesse caso, ó, fazendo aquela conta básica de quinta série, você joga esse pontinho 2 vezes para frente para você ter o valor percentual real. Então, se eu quisesse estar mostrando ali um valor de 3%, por exemplo, na verdade, esse ponto não deveria estar aqui, né? Ele deveria ser um 0,0314, etc. por cento. E aí sim, ele vai mostrar isso aí que vocês estão imaginando, tá bom? Então, é super simples, é só a gente lembrar que quando a gente fala de percentual, o número que vem do nosso banco de dados, ele já é interpretado de forma fracionária, ele já é interpretado a ser multiplicado por 100, para você ter o valor percentual dele de fato, tá bom? Você tem aqui também formato científico, eu não sei nada sobre formato científico, eu não faço a menor ideia do que é um número em formato científico, mas se você sabe, provavelmente você vai se dar bem aqui nessa sessão e vai saber o que fazer aqui, tá bom? Números compactos, isso aqui é muito legal, é muito interessante, porque muitas vezes a gente pode estar falando de valores astronômicos, né? Principalmente quando a gente fala de valores financeiros. Então, valores astronômicos, valores muito altos que são difíceis de caber numa interface. Vai ter interface que você vai ter espaço para colocar 2.897.450. Vai ter interface que isso não vai caber. Então a gente usa as abreviações monetárias, que a gente usa o K como 1000, o M como milhão e o B como bilhão. Ah, Murilo, mas por que o K é 1000, se 1000 em inglês é thousand? É porque, na verdade, esse K aqui ele vem do grego, do quilo, tá? Então, a representação da unidade milhar, como o quilo representa a unidade milhar, o K ele é representado aqui para qualquer tipo de numeração também. Você usa a letra K para representar quaisquer quantidades de 1000, ok? E o M para million, não tem segredo, B para billion. Então, se você tem um número que é muito grande, você pode simplesmente abreviar ele ali, e aí, digamos que, vamos lá, um número de 2 dígitos agora. Vou colocar aqui o meu 2-digit, e aí eu vou dizer que o valor padrão desse cara é 2, pam, 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 um número bem grande. E aí, vamos ver como é que esse cara vai se comportar ali. Eu quero um formato de número, eu quero um formato compacto, e eu quero que ele exiba com currency, em reais para mim, com espaço. E aí você vê aqui, ó, 2,57 B de billions, ok? Então, isso aqui é muito legal para quando a gente está falando de dashboards e espaços muito pequenos onde você precisa compactar os números que você vai mostrar.
E o mais importante, o mais legal, é lembrando que esse número lá no banco de dados vai estar o seu número original. Tá? Você não precisa que no seu banco de dados você salve 2.565. Ok? Você salva ele exatamente do jeito que ele é, facilita suas operações matemáticas e na hora de exibir na sua interface aqui do seu usuário, você exibe ele dessa forma compactada aqui, beleza? Próximo formato que a gente tem é o Compact Long, que é o quê? Ao invés de usar a abreviação, ou seja, o K no lugar do thousand, o M no lugar do million, você usa a palavra em si. Ou seja, é muito parecido, a única diferença é que ele vai ficar assim, ó. Então, 1.23 thousand ao invés de 1.23k, ok? Esse formato aqui, infelizmente, ele está em inglês, não tem como você trocar isso aqui deste modelo pré-formatado que vem para você, tá bom? Esse aqui, infelizmente, a gente não consegue trocar. E o último formato é, na verdade, o Custom, né, que a gente pode customizar da forma que a gente quiser. Então, ele traz para a gente uma série de formatos aqui já pré-programados, que vão facilitar a sua vida na maior parte dos casos, mas ele também traz uma opção de custom. E aqui a gente pode colocar do jeito que a gente quiser. Tem esse botãozinho de documentação aqui, tá? Vale a pena vocês entrarem aqui para entender como é que funciona o padrão dos números que você quer, tá? Então, dá para você construir o seu número da forma que você quiser, mas eu vou me ater aqui a alguns exemplos mais simples para vocês entenderem como é que funciona a base, como é que funciona o padrão, e a partir daí vocês podem usar aquela documentação ali para poder criar formatos mais complexos, ok? Então, vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, no meu two-digit numbers, ou seja, eu tenho um número aqui de 2 dígitos, eu posso ter 10, 15, 20, vou colocar aqui, por exemplo, número 15, tá? Para a gente usar aqui. E aí, eu quero que esse cara tenha um formato customizado e eu quero que ele sempre me mostre 2 números e 1.0. E esse ponto zero aqui pode ser qualquer decimal que venha por aí, tá bom? 15.0. Por quê? Porque eu não tenho nenhum decimal depois dele. Então ele é um número inteiro de 2 dígitos. E aí eu falei que eu quero que ele mostre um decimal ali com um ponto. Só que ele não encontrou nada, ele colocou um zero para mim, certo? Agora, se eu venho aqui no single digit number, por exemplo, digamos que você tenha lá um padrão onde você tem uma lista de IDs, por exemplo. Né? Você tem uma tabela e você tem uma lista de IDs. Os IDs normalmente eles vão começar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e depois ele chega no 10. Só que o seu layout está preparado para receber 2 números e não 1. Então quando você tem um ID que é 1 ou 5 e um outro ID que é 12, o seu layout ele pode ficar quebrado, ele pode ficar desproporcional. Então o que você pode fazer? Você pode colocar para ele formatar num formato custom, e aí você vai colocar com 00. O que isso aqui quer dizer? Ele sempre vai pegar o seu número e vai transformar em 2 dígitos. E aí, o que acontece aqui? Lembra o número que eu tinha aqui? Ó, é um 5. Se eu deixar nesse formato, o que ele vai mostrar aqui para mim é um 05. Ele me mostra um 05. Por quê? Porque eu forcei ele a mostrar o meu single digit number como um número de 2 dígitos, na verdade. E eu posso, inclusive, fazer mais. Eu posso forçar ele para ser um de 3 números. Então, se eu estou lidando aqui com números de 0 a 1000, por exemplo, ou 0 a 100, 0 a 1000, eu posso ir acrescentando zeros aqui. E aí o que ele faz? Para que este cara ele passe a seguir o formato que eu coloquei lá, que são de 4 números, se ele é um número de um dígito só, ele acrescenta
zeros à esquerda dele até completar a quantidade de números que eu falei que ele tem que mostrar. Beleza? Ao passo que, voltando lá para o nosso double agora. Eu tinha mostrado em formato percentual, agora eu vou mostrar no formato customizado. Porque a gente viu formas pré-programadas que o Flutterflow entrega para a gente, mas eu quero fazer diferente, eu quero fazer do meu jeito. Lá eu tenho um valor numérico ali, que ele é 3,14 e depois ele tem uma série de decimais. E eu não quero que esses decimais fiquem escondidos, eu quero mostrar até 4 decimais depois do meu número principal. Então o que eu vou dizer para o Flutterflow? Que eu sempre vou querer um número na frente, certo? Pelo menos um número na frente, e que depois dele eu quero que ele me mostre até 4 decimais, ok? Então depois do meu número principal, eu quero que ele me mostre até 4 decimais do número que eu tenho. Ó, 3.1416, ou seja, ele vai pegar exatamente o primeiro número que eu pedi e outros 4 números de exemplo aqui, ok? Agora, se vocês vierem aqui na documentação, vocês vão ver que tem duas formas de se exibir um número, né? A gente tem tanto o zero, que é o que eu estou usando ali no exemplo, quanto a chave. Qual que é a diferença entre os dois? O zero, ele sempre, se você colocar lá 4 zeros, ele sempre vai mostrar 4 números. Se você colocar a chave e o valor for zero, ele vai ser omitido. Ou seja, lembra ó, que aqui a gente tinha colocado assim, ó. Aqui é um número de um símbolo, ele é um número único, né? Ele só tem um caractere, que é o 5, que a gente tem de exemplo lá. Se eu colocar 00, o que vai acontecer? Ele vai me mostrar 05, ok? Se eu colocar 000, ele vai me mostrar 005, ok? Agora, ó, vamos lá. 000, vamos ver como é que ele vai mostrar aqui. Ó, ele me mostra 005. Por quê? Eu só tinha o 5. E aí eu falei com ele que eu queria que ele forçasse a barra para mostrar sempre 3 dígitos. Ok? Então, ele não encontrou nada antes do 5, ele colocou 0. Agora, se eu vier aqui e trocar este cara aqui, por exemplo, por este, o que vai acontecer? Ele vai deixar de mostrar um desses zeros aqui justamente por ser um zero. E aí ele vai me mostrar só 0,5. Percebe? Mas, digamos que esse número aqui não seja 0,5. Vamos trocar ele aqui. Digamos que esse número aqui seja 255. Antes ele estava me mostrando só 2 dígitos. Mas agora ele vai me mostrar o número completo. Por quê? Porque o primeiro dígito deixou de ser um zero. Ele passou a ser um número maior que zero. Então ele vai ser exibido. Ok? Então, lembrando aqui, super importante. Quando você quiser forçar um dígito aqui, mas que se ele for zero, ele não precisa ser exibido, você usa a chave. Quando esse zero precisar ser exibido, aí você vai usar o 00. Por exemplo, se eu tenho um número que é um single dígito, é só o 5, tá? Vou voltar o meu número aqui para 5. Mas eu quero que ele sempre exiba ponto zero. Eu quero que ele exiba sempre ponto zero. O que eu vou fazer? Primeiro o zero, que é o meu número principal, ponto zero. E aí, todos os números que eu colocar aqui, eles vão ser sempre exibidos com
8.0 no final dele, mesmo ele não sendo um número quebrado. Ok? A gente está falando aqui de um número que é um número inteiro, é um 5, mas ele sempre vai ter esse ponto zero aqui. Por que isso aqui também é importante? Porque se a gente estiver falando de um sistema de notas, por exemplo, de alunos, vão ter alunos que vão tirar 10 ponto nada. É 10 e ponto final. Mas você quer manter o padrão do ponto alguma coisa. Ou vai ter aluno que vai tirar 8.5, vai ter aluno que vai tirar 8.0. E aí você deixa esse ponto zero, porque se no seu número final aqui existir esse ponto, ele vai ser mostrado. Então vamos simular aqui, ó, um aluno que tirou 8.5 numa prova. E aí eu vou formatar ele aqui, eu vou falar que eu quero 0.0, ou seja, vai aparecer 8.5, ok? Bom, 8.5, certo? Mas vai ter aluno que vai tirar 9. E aí no caso do 9, se eu quero seguir um padrão de numeração, e eu não faço esse tipo de formatação aqui, esse 9 ele ia ficar puro, ele ia ficar sem o ponto. Então a gente coloca aquela formatação customizada para que, mesmo que não exista um número depois do 9, ele mostre 9.0. E aí você consegue seguir um padrão visual para a exibição da sua numeração, ok? Então, pessoal, esse tutorial de formatação numérica ele termina aqui. O próximo vídeo ele vai trazer com um pouco mais de detalhes como que a gente faz algumas coisas um pouco mais avançadas, coisas que as opções padrão do Floreflow não oferecem para a gente, tá bom? Então, uma delas é, por exemplo, quando a gente fala aqui dos números compactos, né? Que a gente tem aquela opção de colocar, ao invés do T, eu colocar o trilhão, ao invés do B eu colocar bilhão, etc. Por padrão, aqui no Floreflow eles vêm em inglês, e a gente não consegue traduzir esses caras, essas expressões para a nossa língua ou para uma outra língua qualquer. Mas a gente não consegue se a gente usar a função padrão, tá? Com funções customizadas a gente consegue sim, e a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo justamente nessa parte dos construtores aqui, para a gente poder alcançar esse resultado, tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou trazer detalhes de como a gente vai transformar isso aqui, por exemplo, em 34 trilhões, bilhões, milhões, ou em qualquer outro idioma que você quiser. Beleza? Espero que esse tutorial tenha ajudado você e até a próxima.